Quem não ama uma cena pós-crédito? Aquele momento que você tá no cinema, ansioso pra saber o que vai acontecer depois desse filme que você acabou de ver. E olha, as cenas pós-crédito elas existem há muito tempo. Elas estão desde filmes dos anos 80, você já pode ver que tem cena pós-crédito. Mas atualmente, essa nova fase das cenas pós-crédito foi muito popularizada pela Marvel, que começou a pavimentar o seu universo também por meio das cenas pós-crédito. Então é muito legal ver essa evolução também. Só que em vários filmes de super-herói tem um número de cenas pós-crédito que não deram em nada. Coisas de filmes antigos que acabaram não resultando em nada no futuro. E hoje eu vou falar aqui nesse episódio do Millennial Pop sobre 5 cenas pós-crédito de filmes super-heróis que não deram em absolutamente nada no futuro. Que não serviram pra nada. Você ficou esperando lá, você ficou sentado na cadeira vendo aqueles créditos intermináveis pra assistir uma cena, ficar animado pro futuro e aí no fim você vê que não valeu de nada aquilo. Então vem comigo que eu te conto 5 cenas pós-crédito que não deram em nada. Mas antes de tudo, bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos Millennial Poppers, como vocês estão? Meu nome é Gustavo Rainho e hoje eu vou apresentar mais um vídeo aqui do Millennial Pop pra vocês. Mas antes, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, tocar o sininho também pra você ficar sabendo quando vídeos novos, como listas, rankings, tier lists, análises, reviews, aqui a gente faz um monte de coisa, então fica ligado, toca o sininho, se inscreve e comenta aqui também outras cenas pós-crédito, algumas que eu não falei, de filme de super-herói que acabaram não dando em nada e que você acha que provavelmente teria dado um bom filme no futuro. Mas enfim, vamos lá, porque essa lista é curta, justamente porque existem muitas cenas pós-crédito e dá pra fazer isso muito mais vezes no futuro. Olha eu aqui, né, fazendo uma cena no meio do vídeo pra falar do futuro. Eu já tô com a Marvel na cabeça. Mas vamos lá, essa lista não tem nenhuma ordem específica, não é ranking, algumas são tristes por causa da possibilidade, por causa do hype que elas criaram, e outras, tá ok, né? Mas a primeira que eu vou falar aqui é uma que pra mim é triste, que é Scorpion sendo apresentado no final de Homem-Aranha Homecoming. Uma das cenas pós-crédito desse filme, aqui não é o Capitão América zoando a gente por ter esperado até o final do filme, na verdade era uma cena que era bem importante, porque no meio do filme, Homem-Aranha Homecoming, né, de volta ao lar, lá de 2017, o primeiro filme solo do Homem-Aranha no MCU, durante o filme você sabe que o vilão é o Abutre, né, o vilão principal do filme, mas durante o filme um tal de Matt Gargan é aparecido, ele é apresentado. E aí você fica meio, se você gosta dos quadrinhos, você já reconhece esse nome, porque ele é ninguém mais, ninguém menos que o vilão que no futuro vai se tornar Scorpion. E eles não deixam aquele nome como um easter egg, porque na cena pós-crédito, o Abutre, depois dos eventos do filme, ele tá na prisão, e aí chega o Scorpion, que ainda não é Scorpion, né, ele tem uma tatuagem de escorpião no pescoço, e ele fala um pouquinho sobre a identidade do Homem-Aranha. Ele pergunta quem é o Homem-Aranha pro Abutre, e começa uma conversinha sobre um possível time de vilões, que a gente já sabe o que provavelmente daria, mas que no fim acabou não levando a nada, porque o Homem-Aranha do Tom Holland já teve 3 filmes no MCU, ele tá proposto pra ter mais um, mas até onde sabemos, o vilão do filme não vai ser o Scorpion. E é triste pra mim em específico, porque o Scorpion, Matt Gargan, nesse filme, ele é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Michael Mando, que ele é um cara que eu gosto muito e eu acompanhei 6 temporadas dele de Better Call Saul. Ele é o cara que faz o Nacho em Better Call Saul e ele é um dos melhores personagens da série e o ator é excelente. Então eu fiquei muito triste porque a gente sabe que a Marvel ela manda muito bem nos castings, né? Ela sabe muito bem escolher os atores pra interpretar os papéis. Então é muito triste ver que pelo menos no horizonte próximo a gente não vai ter um Scorpion. Isso pode mudar, mas eu acho muito difícil, sinceramente falando, eu acho muito difícil mudar
nos próximos filmes. A próxima cena pós-crédito que eu vou falar aqui é uma bem recente. E eu estou falando de Superman sendo apresentado no final de Adão Negro. A gente sabe que a DC, você pode fazer um vídeo de o futuro da DC a cada 3 meses, porque as coisas lá não são muito estáveis, né? Vão mudando a cada tempo, cada hora é uma notícia nova, cada hora é um rumor novo. E aí, por muito tempo, o rumor foi de que Henry Cavill estaria de volta como Superman, e que ele apareceria na cena pós-crédito de Adão Negro. Dito e feito, Adão Negro, o filme que estreou ano passado, né, 2022, e aí não deu outra. Chegou a cena pós-crédito, quem tava lá? O Superman, com o cabelinho aqui na testa, né, o fiozinho de cabelo na testa, com a roupa brilhante, longe do que o Zack Snyder tava fazendo, longe do sombrio e realista. Dessa vez a gente tava pronto pra ver Henry Cavill como o novo Superman, uma nova versão, uma versão talvez mais alegre. E aí tudo isso 2, 3 meses depois foi jogado no lixo, basicamente, porque o Henry Cavill acabou sendo demitido, entre aspas, né, da DC, não tá incluído nos planos do James Gunn pra próxima DC, e ele teve que se despedir do papel. O mais curioso é que essa história é bem triste, porque o Henry Cavill, ele voltou, ele comunicou aos fãs no Instagram que ele tava de volta como Superman, depois que Adão Negro estreou, e pelo visto tinha uma conversa dele continuar sendo o Superman, mas de acordo com o James Gunn, ele nunca tava nos planos do James Gunn pra esse universo. Então é uma história, assim, na minha opinião, muito mal contada, é meio triste essa história, inclusive, mas não dá pra negar, é uma cena pós-crédito que não deu em nada, porque não só o The Rock já se despediu do Adão Negro, também nas redes sociais, ele já publicou que não tá nos planos do James Gunn pro futuro da DC, então não teremos Adão Negro 2, não teremos participação de Adão Negro em nenhum filme. E o Superman também, mesmo depois de ter anunciado seu retorno, anunciou que não estaria de volta nos próximos filmes da DC como Superman. O que é triste, mas vida que segue. De volta à Marvel, a gente tá falando agora da cena pós-crédito de 2016 do filme Doutor Estranho, na qual o Mordo, que durante o filme era aquele herói, tava meio sidekick ali do Doutor Estranho, ajudando ele, ensinando ele algumas coisas também, mostrando ele os costumes, ele e o Wong, né? E aí no final do filme ele acaba se rebelando por causa do que o Doutor Estranho faz e tem a cena pós-crédito. E aí na cena pós-crédito mostrou que o Mordo estava cansado de magos supremos e magos, ele não queria mais isso e ele estava querendo, de acordo com ele, tem magos até demais e ele estava querendo caçar esses magos. Era basicamente um plot pra falar que o Mordo seria o vilão de Doutor Estranho 2, mas a gente sabe que Doutor Estranho 2 foi uma coisa totalmente diferente. O Mordo, ele acabou aparecendo em Doutor Estranho 2 e ele foi meio que o antagonista por uma parte do filme, principalmente naquela cena dos Illuminati, mas a gente sabe que não é isso que acontece de verdade, não é o mesmo Mordo, não é a mesma ideia, acabou sendo jogado no lixo mesmo. O ator ainda acabou aparecendo de novo e tal. Também não vou falar que eu chorei muito, não é um personagem e um ator que eu goste muito, assim, acho que foi totalmente desperdiçado. Mas, não dá pra negar, foi uma cena pós-crédito que não deu em nada, porque o plot de Doutor Estranho 2 foi totalmente diferente do que acho que seria no começo. Até porque mudou o diretor também, o diretor do primeiro ia voltar, mas aí ele saiu, e aquela coisa toda. A maioria dessas cenas pós-crédito, inclusive, que não deram em nada, são coisas dos bastidores que deram errado, os planos que mudaram, é complicado. A quarta cena pós-crédito que eu vou falar aqui pra vocês, e penúltima do vídeo, é a cena pós-crédito de 2 filmes, na verdade, só que é a mesma cena pós-crédito. Eu tô falando da cena pós-crédito em que o Exterminador do Joe Manganiello, ele vai conversar com o Lex Luthor do Jesse Eisenberg em Liga da Justiça de 2017 e do Snyder Cut. O Snyder Cut, ele tem uma sessão inteira que é uma cena pós-crédito e que não deu em nada. Eu poderia falar só 3 cenas pós-crédito daquele epílogo lá que não deu em nada, ó. Vamos lá. Tem o Caçador de Marte, que não vai dar em nada. Tem essa que eu tô falando agora. E também tem a do futuro distópico lá com o Coringa, do Jared Leto e tudo mais. Então são pelo menos 3 cenas pós-crédito que não deram em nada só em um filme. Mas eu escolhi essa por quê? Porque o plot de Liga da Justiça 2, se tivesse um, era pra ser a Liga da Justiça Sombria contra a Liga da Justiça. Então a Liga da Justiça Sombria, pra quem não sabe, é aquela Liga da Justiça formada por vilões.
E aí teria o Lex Luthor, teria o Exterminador e teria outros vilões também do DCU que seriam apresentados durante os filmes. Olá, meus queridos Millennial Poppers. Quem fala com vocês é o editor do canal. Eu estou fazendo essa pequena interrupção porque o Gustavo ele fez uma pequena confusão na hora de chamar as equipes. Ele chamou de Liga da Justiça Sombria, sendo que a Liga da Justiça Sombria ela não é exatamente uma equipe de vilões, né? Ela é quase uma divisão da Liga da Justiça que trata mais do mundo místico, tem personagens mais relacionados ao mundo místico e sombrio da DC. Lá na equipe tem integrantes como a Zatanna, Etrigan, tem até uma animação que aparece o Batman, né? Inclusive o mais famoso deles é o John Constantine. Tirando o Batman, claro. O que ele pode ter confundido é com a Legião do Mal ou a Liga da Injustiça, né? Já a Legião do Mal faz mais sentido, porque a Legião do Mal, geralmente, muitas das vezes, ela é liderada pelo Lex Luthor. Então fica aí essa pequena correção e bora pro vídeo. Mas não precisa falar nada, acontece a mesma coisa que eu falei quando eu falei do Adão Negro. Não deu em nada, porque o DCU foi basicamente cancelado, foi repaginado pelo James Gunn. E aí, mesmo que o Snyder tentasse emplacar, e o Joss Whedon também tentou emplacar essa cena pós-crédito em 2 filmes, o Liga de 2017 e o Snyder Cut de 2021, nenhuma deu em nada. Antes de eu falar a última dessa lista, eu vou falar uma que é até engraçada, porque é uma menção honrosa, porque honestamente, é um filme do ano passado, mas eu tenho certeza que não vai dar em nada, e é a cena pós-crédito tenebrosa de Morbius. Sim, estou falando da cena pós-crédito de Morbius nesse canal. E é porque é o seguinte, essa cena pós-crédito, são 2 cenas pós-crédito, na verdade, 2 cenas com o Michael Keaton, o abutre do Michael Keaton. Uma em que ele é transportado, de acordo com os negócios que aconteceram em No Way Home, ele acaba sendo transportado para outro universo, o universo de Morbius. E aí... E na outra cena pós-crédito, o Morbius e o Abutre estão conversando sobre, mais uma vez, juntar um time pra matar o Homem-Aranha. Só que isso eu dou até risada, porque é uma cena pós-crédito que, primeiro, não faz sentido nenhum. Dá pra ver que o Michael Keaton, ele nem queria estar naquele lugar, porque ele não tirou a máscara na segunda cena. É uma cena horrível e é por isso que eu coloquei na menção honrosa. Porque todo mundo sabia que não ia dar em nada no minuto que terminou de assistir. Obviamente não vai dar em nada. Morbius provavelmente não vai ter mais um filme. E é isso, vida que segue, patético, no mínimo. E por fim, pra terminar essa lista de cenas pós-crédito que não deram em nada, eu vou falar da cena pós-crédito de Venom Tempo de Carnificina, ou Venom 2, que também é uma cena pós-crédito da Sony e que também é meio triste. E não triste de, que pena, queria que isso tivesse acontecido, e triste pra você ver a autoestima da Sony, né, que elas realmente achavam que esses universos iam acabar sendo conectados e tal. Porque precisa ter uma autoestima muito alta mesmo, pra depois de um filme que nem Venom 2, você ainda tentar colocar ele no universo do Homem-Aranha. E essa realmente não deu nada, porque não é nem tipo, o futuro e tal, não. Ela foi cancelada pela cena pós-crédito de No Way Home. Então, realmente não vai dar em nada. Mas eu vou descrever aqui pra vocês. Naquela cena, depois do filme, o Venom e o Ed Brock estão se dando bem, e aí eles estão num resort, numa praia, e até que eles são teletransportados, provavelmente pelo mesmo negócio do No Way Home que eu citei anteriormente, pra outro universo. E aí liga a TV e tá aparecendo que a identidade do Homem-Aranha foi revelada. E aí o Venom basicamente fala, eu odeio esse cara, olhando pro Homem-Aranha na TV, basicamente, só que é o Homem-Aranha do Tom Holland. E aí os fãs já ficaram meio... Tá, como é que ele odeia o Homem-Aranha mesmo? E aí teve alguns fãs que tentaram explicar, falaram que, não, o Venom, ele é meio que um ser multiversal, então, de qualquer jeito ele saberia que ele odiaria o Homem-Aranha, mas pra mim, isso é uma tentativa esquisita, no mínimo, de tentar fazer uma conexão, de novo, entre o universo do MCU, do Tom Holland, e o universo da Sony, né, com Venom, com Morbius e tal. É mais uma dessas, e aí por que eu digo que ela não deu em nada? Porque um ano depois, na verdade no mesmo ano, no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a cena pós-crédito mostra o Venom do Ed Brock no universo do MCU. Ele tá basicamente descobrindo o que aconteceu naquele universo com o Thanos e tal, e aí ele é teletransportado de volta, provavelmente durante a parte final do filme. Ele é teletransportado de volta pro universo dele, mas fica um pouquinho de simbionte lá no universo do Homem-Aranha. Então basicamente é outra cena pós-crédito. Ela cancela a cena pós-crédito anterior, mas ela meio que
tenta fazer outra coisa, né, colocando o Venom no universo do MCU, basicamente. Mas que também provavelmente não vai dar em nada. Mas é isso, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, toca o sininho pra você ficar sabendo de mais vídeos que o Millennial Pop soltar, sobre cena pós-crédito, sobre Marvel, DC, heróis, música, filmes, séries e tudo que der pra falar, eu vou estar falando aqui. Então dá like também, comenta aqui o que você acha sobre essas cenas pós-crédito, qual que faltaram pra eu fazer uma parte 2 também. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, te vejo na próxima e tchau, tchau.